beneficência. Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ademais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, à narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-íteis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensasseis mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada, deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos os do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhes as palavras cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-lhes. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei de vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes da propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que a pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por Ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso, ciente, bastante perverso, para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem lhe seja dado, por missão, continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Do exercício mesmo dessa virtude encontrareis a vossa recompensa.
Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo. Boa noite, queridos irmãos. Em nome de Jesus, agradeço estar aqui mais uma vez. Os espíritos encarnados que vos falam, os desencarnados, boa noite a todos. O Evangelho, que a nossa irmã acabou de ler, foi ditado em 1858, há 160 anos atrás, por São Vicente de Paula, grande homem. No começo dela, ele fala: sede bons e caridosos. Olha só o preceito que veio antes e que ele cumpriu. Ele foi filho de camponeses. A mãe o ensinou. Ele, criança, naquela época, não tinha como sair da fazenda para estudar. A mãe ensinou a ele a educação religiosa. E aos 19 anos, depois de ser professor, ele foi ordenado padre. E quando ele viu que ajudando as pessoas, que sendo caridoso, ele tinha em sua alma, em seu espírito, o refresco de todos os males. Ele sentiu que aquilo para o seu espírito, e nessa época não falava espírito, porque era o tempo que a Igreja Católica que comandava as ordenações, então ele era padre, mas ele nessa época já sentiu no seu espírito que somente pela caridade e pelo amor aos pobres, para ajudar os pobres, que ele ia conseguir ter aquele frescor, ter aquele sentimento de glorificação. Quando ele falava para as pessoas que ele era padre, ele falava nas igrejas. E tinha uma senhora, vou contar a história dele porque é muito importante. Tinha uma senhora que gostava muito de ouvi-lo. E ela, antes de falecer, ela deixou uma fortuna para ele. Olha só a oportunidade que ele tinha de ajudar cada vez mais os pobres. Só que ele tinha que sair da cidade onde ele nasceu e ir para Marsella, na França. Quando chegou lá, recebeu a fortuna e voltou de navio. E não é que ele foi atacado por piratas turcos, que além de tomar toda a herança, ainda o fizeram escravos. Todas as pessoas que estavam nesse navio. Ele foi conduzido como escravo e um senhor o comprou, que depois, ao falecer, doou ele, passou para o filho, um camponês, um fazendeiro, que ouvindo São Vicente, foi criando aquele amor dentro de si, que libertou São Vicente, voltou com ele para a cidade natal, que é São Paulo, e lá tornou-se monge. Olha só o que ele teve que passar para voltar para a França. E quando ele esteve na França, de volta, ele foi muito caridoso. Ele começou a trabalhar, irmãos, e nos dá um grande exemplo de caridade, porque ele foi quem fez as maiores obras naquele país. E, inclusive, ele foi para Roma e ficou lá por muito tempo. Ele foi nomeado pelos altos governos daquela época como gestor de todo o dinheiro do governo e transmitia isso fazendo muitas casas de ajuda e assistência aos nossos irmãos desamparados. E ele foi dito como o amigo dos pobres. E veio aqui nessa... Eu fiz questão que a nossa irmã lesse essa frase toda dele no livro do Evangelho, porque é um grande exemplo de caridade para conosco. E fazer o bem é o que nosso irmão André Luiz nos passa nesse estudo de hoje. Ele fala todos os apontamentos
eu acredito que todos os irmãos já leu antes, mas todos os apontamentos que ele passa nesse livro, Agenda Cristã, é para nos tornar melhores. E nos tornando melhores, é dissipado todo o mal que temos. As nossas doenças físicas, elas estão no nosso corpo físico e não no nosso espírito. Nós podemos curá-las sim, porque Jesus já falava para as pessoas e falou para os apóstolos: vocês têm o poder de curar não só as suas próprias doenças, como também doar as doenças dos outros. E a maioria das doenças, meus queridos irmãos, são doenças físicas, mas que nós, com o auxílio da espiritualidade, com os trabalhos, fazendo amor, trabalhando com amor, ajudando o próximo, todas as doenças são dissipáveis. Existem doenças que são incuráveis e existem doenças de questão íntima, como depressão. Eu tenho depressão. Tem depressão? Vai ajudar, procure algo a fazer, porque quando você ajuda, você esquece os seus problemas. Então, queridos irmãos, nosso irmão André Luiz nos dá todos os apontamentos nesse livro para que sejamos melhores, para que possamos nos curar as nossas doenças físicas, porque elas não podem chegar nunca ao nosso espírito. Quando nós desencarnamos, se nós ficarmos pensando nas doenças, elas vão junto com nós, com o nosso espírito. Então, possamos até ter doenças físicas, mas elas não podem deixar que nós passamos elas para nosso espírito. Existem muitos exemplos de pessoas que não conseguem nem se locomover direito, mas que dentro ali o espírito ama o que faz, trabalha com muitas limitações, mas trabalha, faz acontecer. E isso faz com que ela esqueça as suas imperfeições físicas. É o que o nosso irmão quis falar aqui para a gente. Eu vou ler alguns apontamentos, porque é sempre bom para os nossos irmãos em casa também ouvir. Ajudar sempre. Então isso é primordial. Aprenda incessantemente. Olha só, nós temos uma fonte, uma riqueza que é essa doutrina e muitos exemplos de irmãos que vieram antepassando, encarnando e voltando e nos ensinando e nos dando um exemplo. Nosso irmão Chico, aqui bem perto de nós, que grande exemplo que ele nos deu de amor ao próximo. Ele não gostava nem de receber presentes. E quando recebia, passava imediatamente para os irmãos. Ele não tinha isso que o nosso irmão São Vicente fala aqui, que é o egoísmo. O egoísmo é uma das principais doenças psíquicas e espirituais que nós trazemos, e quando chegamos aqui, se ela aumentar, é muito ruim para o nosso espírito. Então nós, com a caridade, com o amor ao próximo, não precisa ser uma caridade material. Muitas das vezes, nosso irmão precisa de uma palavra amiga. Hoje tem muitas pessoas na rua, a fome está acontecendo, a pandemia atrapalhou muito a gente até a ajudar as pessoas. Então, os governos são responsáveis por essa alimentação e por essa moradia a essas pessoas, até elas se restabelecerem e voltarem à sua vida normal. Mas nós não podemos esquecer de conversar com elas nas ruas, conversando, falando, ouvindo-as, que muitas das vezes as pessoas só querem falar. Elas não querem dinheiro, elas não querem comida, porque nenhum pássaro não é alimentado nesse mundo. Então, todas as pessoas vão ser alimentadas e todas as pessoas vão ter a condição. Só basta ela querer procurar os locais certos.
Mas o que falta muito nessas pessoas é ouvir um carinho de nós. Isso aqui que o nosso irmão fala é primordial até mesmo para a gente, na nossa vida com esses irmãos, espalhar bênçãos, mostrar que eles são importantes. Eles estão em algum momento difícil, mas que não nessa vida ou até em outra vão melhorar. Talvez a pessoa já tem tanto descrença na vida que acha que ficando na rua vai ser melhor para ela. Nós conversando com elas, passando uma certa amizade, ajudando-a com comida ou até mesmo com dinheiro, se ela precisar e se ela aceitar, vamos melhorar a vida daquela pessoa. Então, e isso vai fazer com que nós melhoremos intimamente. Não deixe que ninguém vê isso, porque é o que ele fala aqui. Quem ajuda tem até o pudor de mostrar o que faz, mas devemos ajudar na calada, esse capítulo é muito importante porque ele não deixe a sua mão direita ver o que a sua mão esquerda dá. Então, queridos irmãos, os medicamentos principais que temos, o principal é o amor. Com ele, nós vamos dissipar as doenças que nós temos, que muitas das vezes são doenças que não são físicas, são morais. Eu tenho um exemplo para dar aqui também de Jesus. Jesus curava as pessoas, mas ele curava com o amor. E uma vez, ele andando na multidão, porque sempre quando ele andava, a multidão estava ao lado dele para ouvi-lo. E uma vez, ele andando junto com os apóstolos, que ele ia ter uma palestra, ele ia falar ao povo, uma mulher que tinha 12 anos, que ela tinha uma doença e que já tinha ido em vários lugares, vários médicos, vários curandeiros, tinha gastado toda a sua fortuna e ela tinha um sangramento que não parava. Ela, quando ouviu Jesus, ela falou: eu vou lá, porque se eu não conseguir falar com ele, se eu pelo menos tocar em suas vestes, eu vou conseguir me curar. E assim, meus irmãos, aconteceu. No meio da multidão, ela tocou as vestes do Cristo e ela sentiu-se curada. Ela sentiu que aquele sangue tinha parado de sair e ela se sentiu curada e maravilhada. Ela ficou maravilhada. Só que Jesus percebeu: opa, alguém me tocou. Eu senti que saiu fluidos de mim e perguntou, virou: quem me tocou? E aí, vocês devem conhecer essa história do Evangelho de São Marcos. E aí, os discípulos falaram: gente, como assim? No meio da multidão, quem te tocou? Ele falou: não, eu nunca tinha visto alguém me tocar desse jeito, porque de mim saiu fluidos. Olhou para trás e perguntou: quem me tocou? E aí ela, maravilhada, olhou para ele e falou: Jesus, sou eu. Toquei as suas vestes e estou curada. Falou com ele da doença que ela sempre se sentiu debilitada, porque o sangramento põe a pessoa fraca. E naquela hora ela se sentiu forte, ela sentiu que recebeu de Jesus essa bênção. E aí Jesus falou para ela: filha, a tua fé lhe salvou. Jesus não fez absolutamente nada. Não impôs a mão, não fez fluidos, não orou. Ele simplesmente foi tocado pela fé dela. Então, quando ele falou aos seus discípulos que vocês podem curar, ele fala para todos nós que nós podemos curar também, com amor, com fé. Então, queridos irmãos, os medicamentos estão aí para a gente aprender e para a gente trabalhá-los. É muito importante que nessas nossas andanças espalhemos amor a todos que nós, no trabalho, na onde formos, vamos espalhar o amor, porque o mundo precisa de amor e ele tem o amor porque
porque ele foi criado por Cristo, nosso governante. Ele ora por nós todos os dias e quer que nós fiquemos melhores. Ele quer que nós sejamos espíritos puros. Olha só, todos nós. Então vamos, todos nós, com as nossas imperfeições, podemos trabalhar. Podemos sim trabalhar para Cristo. Vamos fazer isso, irmãos, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, na rua, estudando nas faculdades, qualquer lugar que tem jovem aqui, tem pessoas que trabalham, tem pessoas em casa, até mesmo em casa, com os nossos entes queridos. Vamos espalhar o amor, porque só assim vamos melhorar e vamos fazer esse mundo melhor. E eu trouxe para vocês também um caso de Chico, que ele contou, e eu prefiro até ler, porque é muito importante todos os apontamentos desse caso. Chama O Remédio. E engraçado que quando eu fui procurar, muitos causos. Existem livros que foram feitos por outras pessoas contando o que o Chico contava a eles. Então, uma vez, estava muito fatigado à noite, quando a hora da prece costumeira, aparece-lhe Dona Maria, Mãe de Deus, João de Deus, a sua mãe. Minha mãe, roga ao Espírito carinhoso, como fazer para alcançar a vitória no cumprimento de meus deveres? Meu filho, só conheço um remédio: servir. Mas e as dificuldades do entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem não as deseja, se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedras? Servir é a solução, mais uma vez. Entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente, malsinam-nos as melhores intenções, detestam-nos sem motivo e dificultam-nos no mínimo trabalho. Que diz a senhora? Julga que existe um recurso para fazer a paz entre eles e nós? Sim, há um recurso: servir sempre. Então a senhora considera que para todos os males da vida, esse é o remédio? Sim, meu filho, remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome. E depois de semelhante receita, Dona Maria retirou-se como não tinha outro remédio a ensinar. Servir, queridos irmãos, de qualquer forma, nós viemos aqui para servir. Nós temos que fazer esse lema, que só vamos servir quando o amor estiver fluindo em nossos corações. Quando ele estiver maior do que as nossas imperfeições, nós vamos achar gozos em ajudar o semelhante, servindo, assim como foi São Vicente de Paulo, um grande exemplo para nós. O Livro dos Espíritos, na pergunta 886, ele fala: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para todos, é bondade. Indulgência para as imperfeições, tolerância. Perdão das ofensas. Não falou em nada material aqui, falou somente em bondade, perdão. Essa é a verdadeira caridade, queridos irmãos. A beneficência é fazer isso. Sede bons e caridosos. Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, e eu sempre falo isso aqui. 2000 anos que estamos aprendendo, já estamos na hora de praticar. Estamos praticando, acredito que todos nós, encarnados e desencarnados, praticam o amor.
em pequena quantidade ou em grande quantidade, vai da escala de progresso de cada um de nós. Mas nós temos que fazer com que esse amor aumente cada vez mais em nossos corações. É o meu desejo para esse mundo, planeta Terra, hoje ainda em provas e expiações, mas que a transição que já começou vai fazer deste planeta um mundo melhor, regenerado. Ainda vamos ver, sim, nessa encarnação ou em outras, esse planeta, um planeta feliz, que foi isso que Jesus criou ele. Ele criou para ser um mundo feliz, assim como existem outras moradas na casa do Pai. Então eu agradeço a todos por terem ouvido. O estudo feito foi do livro Agenda Cristã, André Luiz, que psicografado por Chico Xavier. Deu os apontamentos de como devemos viver, para que, vivendo bem, espalhando o bem, nós sejamos curados das enfermidades físicas e morais, porque assim nosso espírito vai crescer e vai progredir cada vez mais. Boa noite em nome de Jesus. Vamos com Deus.